Olá, a designação do Vem e Segue-me dessa semana é Mosias capítulo 18 até o 24. E o capítulo 18 continua a história de Alma, que fugiu do rei Noé e dos seus sacerdotes e tinha sido condenado à morte. E Alma fugiu deles e começou a pregar ao povo porque ele havia se arrependido e se convertido pelas palavras que foram ditas por Abinadi. E ele começou a ensinar o povo nas fronteiras da terra, secretamente para que o rei não descobrisse. E o povo começou a ouvi-lo constantemente. E aí, o povo correspondeu à mensagem e Alma, percebendo isso, lançou o convite batismal a eles. A escritura que está no capítulo 18, versículo 8 a 10, e diz o seguinte: E aconteceu que ele lhes disse: Eis as águas de Mórmon. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves, sim, estáis dispostos a chorar com os que choram, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, e em todas as coisas, e em todos os lugares, em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contado com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Então ele explica um pouco sobre o convênio batismal. E no versículo 10 ele continua: Se esse for o desejo de vosso coração, o que vos impede de ser batizados em nome do Senhor? Então ele fez o convite batismal ao povo e explicou para eles um pouquinho sobre o convênio batismal. Se eles estivessem dispostos a seguir o Evangelho e dar a sua própria vida, se necessário, assim como Abinadi tinha dado de sua própria vida, eles poderiam ser batizados. E o povo bateu as palmas, bateu palmas de alegria e concordou em ser batizado. Então a alma foi para as águas e batizou Elã, que foi o primeiro deles, e depois batizou mais 204 pessoas que estavam lá prontas para o batismo. E todos eram batizados por autoridade e poder de Deus. Então pressupõe que Alma já tinha essa autoridade antes de ser sacerdote do rei Noé, antes de pertencer ao conselho dele. Nós lembramos que Zenife saiu da terra de Zaraímla. Em Zaraímla existia um profeta de Deus chamado Mosia, Mosia I, Mosia pai. E existia também mantenedores dos registros do livro de Mórmon, que eram os profetas que ficavam com as placas. Então, fatalmente existiam profetas e pessoas que possuíam portadores do sacerdócio naquela ocasião. Zenife trouxe esses homens. Talvez Zenife também tivesse sacerdócio. O registro não é claro, mas o fato é que entre os nefitas que viviam na terra de Nefe, já existiam pessoas com sacerdócio, e o próprio Alma declara que ele tinha esse sacerdócio. Então, para nós, isso é suficiente. Então, ele, depois que ele batizou as pessoas, ele ordenou os sacerdotes, e eles começaram a viver a lei de consagração. Eles ficaram tão firmes no Evangelho que eles começaram a administrar as suas necessidades e a repartir os seus bens com os pobres, de modo que ninguém ficasse com necessidade. E os sacerdotes trabalhavam com suas próprias mãos para não sobrecarregar o povo, para não abusar do povo, e eles viviam numa ordem igualitária e prosperavam por isso. E a Escritura fala que eles se ajudavam mutuamente administrando suas necessidades. Isso se deu nas fronteiras da terra para que o rei não ficasse sabendo. Mas o rei percebeu um movimento estranho e mandou espiões e ficou sabendo da pregação de Alma. E mandou os seus guardas para prender Alma, seus exércitos. Mas Alma foi avisado pelo Senhor e Alma fugiu para o deserto juntamente com as pessoas que quiseram acreditar e quiseram segui-lo. E eles fugiram para o deserto
e mais ou menos eram 450 pessoas que fugiram. Enquanto isso, o rei Noé tinha no governo um grande problema, porque muitas pessoas já estavam descontentes com o seu governo, a sua maneira de governar. E a menor parte já desafiava ele, queria revolução, queria mudança política para o povo. E Gideão era um deles. Gideão entrou em atrito com o rei e batalhou contra ele, estava para matá-lo. O rei, fugindo, subiu em cima da torre, e da torre ele viu os lamanitas. E pediu a Gideão naquela ocasião que não o matasse, porque ele precisava preparar o povo para a invasão. E ele sobreviveu com esse estratagema, e ele mesmo fugiu dos lamanitas na frente dos exércitos, ordenou que todos fugissem. Ele fugiu à frente de todo mundo. E isso foi uma desastrosa decisão, né? Porque eles eram um povo, tinham mulheres, crianças, idosos, enfim. Eles não podiam fugir do exército. E o exército logo os alcançou e começou a matá-los. E aí ele ordenou a todos os homens, todos, que fugissem e deixassem suas esposas, filhas, enfim, os idosos para trás e fugissem para o deserto. E alguns fugiram, né, covardemente eles fugiram e deixaram o resto para trás. E outros não quiseram fazer isso. E para os que não quiseram fazer isso, eles lançaram um estratagema. Eles tiveram uma ideia de mandar suas mulheres, as esposas e as filhas interceder por eles, para que os lamanitas não os matassem. E os lamanitas se comoveram e não os mataram, mas estabeleceram um pesado tributo de 50% de tudo que eles produzissem. Então eles começaram a viver naquela terra. Eles aclamaram Lime como rei, né? Lime era filho do rei Noé, e começou a reinar com esse pesado tributo de 50%, porque eles tinham sido salvos pela intercessão das mulheres. E os lamanitas ficaram, se conscientizaram aí, ficaram comovidos e não os mataram. E Gideão mandou homens atrás daqueles que tinham fugido e descobriu que aqueles homens tinham matado o rei Noé. Em certa ocasião eles quiseram voltar para junto de suas famílias, e o rei Noé ordenou que eles não voltassem. Eles ficaram tão nervosos com o rei Noé, tão bravos, que mataram ele no fogo queimado, começando o cumprimento da profecia de Abinad, que diz que assim como ele tinha morrido, eles também iriam morrer. A mesma coisa que tinha acontecido com Abinad aconteceria com eles de novo. Então o rei Noé foi morto, queimado com fogo, e os sacerdotes fugiram. E Lime foi aclamado rei e fez um tratado com o rei dos lamanitas, onde eles viveriam em paz, mas o povo do rei Lime teria que pagar o tributo para os lamanitas, né? Essa paz durou 2 anos, até que 24 filhas dos lamanitas foram raptadas pelos sacerdotes do rei Noé. Estavam se divertindo no deserto, foram raptadas. E os lamanitas pensaram que tinha sido obra do povo do rei Lime, e mandaram seus exércitos. O rei Lime, que não era bobo, estava lá na torre, tinha espiões e percebeu que os lamanitas vinham atacá-los. E aí armou várias emboscadas nos bosques, né, nos campos perto da cidade. E assim que os exércitos dos lamanitas passaram, eles começaram a atacar em sistema de guerrilha e começaram a dizimar o exército lamanita, apesar de não ser nem a metade dos lamanitas. Então eles começaram a ganhar a guerra, né? E os lamanitas fugiram, né? Eles mataram muitos lamanitas. E estava o rei dos lamanitas, que não havia morrido. E interrogando o rei dos lamanitas, Lime descobriu que ele tinha quebrado o juramento, tinha ido para a guerra por causa do rapto das lamanitas, né? Das jovens lamanitas que estavam no deserto. E aí Lime não sabia nada sobre isso. E Gideão,
que naquela época, o mesmo Gideão que quase matou Noé, naquela época era o capitão do rei. E disse a Lime o seguinte: olha, quem fez isso foi os sacerdotes do rei Noé. Você não se lembra que eles estão no deserto? Então vai lá, conversa com o rei dos Lamanitas e pede misericórdia para eles, porque os Lamanitas se preparam para vir batalhar conosco novamente. Nós somos poucos, nós não vamos aguentar mais outra batalha, nós vamos perecer. E foi isso que aconteceu. Os dois reis conversaram, Lime explicou ao rei Lamã o que tinha acontecido, e o rei disse que iria interceder pelo povo do rei Lime, pediu ao rei Lime que o seu povo fosse sem armas ao encontro dos Lamanitas, e quando eles se encontraram com os Lamanitas, o rei se curvou diante dos Lamanitas e intercedeu pelo povo de Lime. O rei Lamã fez isso, e o povo se comoveu e não matou nem o Lime e nem seu povo. E aí tiveram compaixão no caso. Começaram a espancar o povo, começaram a jogar fardos, cargas nas costas dos homens para que eles carregassem as cargas como se fossem cavalos, burros, enfim, animais de carga, e a conduzi-los como um jumento mudo. Então isso também era a profecia de Abinadi, que estava começando a acontecer com o povo, que eles seriam submetidos a animais, a trabalhar como animais de carga. Realmente ficaram ressentidos com toda aquela história da guerra e tudo, e começaram a abusar do povo do rei Lime, e isso aborreceu muito o povo ficou muito irado, e eles foram para a guerra, com o consentimento de Lime. Eles perderam a guerra e houve muitas mortes, e essas mortes trouxe muito lamento do povo, principalmente das viúvas pelos maridos, dos filhos pelos pais, enfim. Isso fez com que o restante dos homens fosse à guerra de novo contra os Lamanitas. Eles perderam de novo e sofreram muito e foram mortos. E pela terceira vez eles juntaram homens e foram batalhar contra os Lamanitas, tendo a mesma sorte. Eles morreram. Não teve outra alternativa, eles tiveram que se sujeitar ao cativeiro. Mas perderam 3 guerras. E teve muita gente que morreu por causa disso. E eles se humilharam profundamente e pediram a Deus que os libertasse. Mas o Senhor se mostrava vagaroso. O Senhor se mostrava vagaroso em ouvir as suas orações. Mais uma vez nós temos a profecia de Abinadi, que disse, que profetizou que eles pediriam socorro no momento de aflição, mas o Senhor não os livraria de imediato. E foi o que aconteceu. Eles pediram a liberdade, o Senhor não concedeu. Mas o Senhor começou a abrandar o coração dos Lamanitas, e eles começaram a prosperar mesmo em cativeiro. Então foi ordenado aos homens que dividissem o seu sustento com as mulheres, com as outras mulheres, e crianças órfãos que tinham perdido os pais, nas guerras. E o povo se uniu e começou a prosperar. Mas havia muita insegurança, e o próprio rei não se atrevia a sair das muralhas, com medo de ser atacado pelos guardas e exércitos dos Lamanitas. Havia muita tensão entre os dois povos. E foi nessa época que Amon chegou à terra de Nefe, e o rei confundiu Amon com Lamanitas, por isso que ele aprisionou Amon e seus homens e estava para executá-los. Também Lime colocou alguns espiões atrás dos sacerdotes do rei Noé, que estavam no deserto, porque além dos sacerdotes raptarem as moças lamanitas e toda a guerra para o povo de Lime, ainda eles roubaram os grãos e provisões que estavam na terra. Eles entraram na terra e furtaram
durante a noite essas provisões. Lime contou a Amon tudo o que tinha acontecido, com toda uma expedição que ele havia ordenado. Alguns homens voltaram para o deserto, foram ao deserto em busca da terra de Zaraema, para descobrir o caminho para a cidade de Zaraema. E o que aconteceu? Eles se perderam, eles não acharam o caminho de Zaraema, eles acharam uma terra seca, com muitos ossos, e um povo que havia sido destruído. E trouxeram coraças, espadas corroídas e também o registro daquele povo. E eles pensavam que era um povo de Zaraema, mas não era. Quando eles entraram em contato com Amon, eles ficaram sabendo que não era esse povo. E Lime ficou muito feliz de saber, através de Amon, que existia um homem na terra de Zaraema que poderia traduzir os registros para trazer informação de quem era aquele povo que tinha sido morto naquela terra longínqua lá no norte. No finzinho do capítulo 21, aí fala que desde a chegada de Amon, o rei Lime e muitos dos homens se converteram ao evangelho e queriam ser batizados, mas não tinha ninguém com autoridade para batizá-los naquela oportunidade, porque Alma tinha fugido do rei Noé. E Amon também se considerava um servo indigno para fazer o batismo deles. Eles não foram batizados naquela ocasião, foram batizados posteriormente e se concentraram em sair da terra de Nef, do cativeiro, porque eles queriam fugir daquele lugar. Eles tomaram conselho e viram o seguinte: era impossível lutar contra os amanitas eram muito superiores em número ao povo de Lime. E nesse conselho, Gideão apresentou um plano de fuga para que eles pudessem embebedar os guardas. Enquanto os guardas ficassem bêbados, eles fugiriam para o deserto. E eles fizeram isso, e eles fugiram, e seus homens, junto com Amon e seus homens, e eles chegaram o povo de Lime, Amon e seus homens chegaram em Zaraema e tornaram-se súditos do rei Mosias, reconhecendo a autoridade do rei e fazendo parte do reino. E aí nós voltamos, a história volta a falar sobre Alma, capítulo 23, que Alma reuniu seu povo e seu rebanho e, sendo fortalecido pelo Senhor para que fugissem, fugiu do rei. Então Alma e aqueles que ele converteu nas fronteiras do país fugiu do rei, e depois de muitos dias chegaram a um lugar que tinha muitas águas puras, chamado Terra de Elã, e mais tarde eles fundaram a cidade de Elã e começaram a cultivar o solo, a construir edifícios. Fala a escritura que eles eram muito industriosos e trabalhavam muito, no versículo 1 a 4 do capítulo 23. E o povo queria que Alma fosse o rei, mas Alma negou e falou o seguinte: não aprecieis uma carne mais do que a outra, está no versículo 7. E mais, ele disse: se fosse possível ter sempre homens bons, homens justos como reis, seria bom que tivesse um rei. Mas lembrai-vos das iniquidades do rei Noé e de seus sacerdotes. Eu mesmo caí na armadilha e fiz muitas coisas abomináveis aos olhos do Senhor, que me causou penoso arrependimento. Está no versículo 9. E aí ele diz no versículo 14 o seguinte: em ninguém confieis para ser vosso mestre ou ministro, a não ser que seja um homem de Deus, e ande nos caminhos de Deus e guarde seus mandamentos. Então Alma foi eleito sumo sacerdote, não rei. E ninguém recebia autoridade para ensinar, senão por Alma, através de Alma. E eles prosperaram muito. E aí tem uma escritura, no versículo 21 e 22, que eu gosto muito, diz o seguinte: não obstante, o Senhor julga conveniente castigar seu povo. Ele prova sua paciência e sua fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia.
E assim foi com este povo. Então, nessa ocasião, eles estavam prosperando, eles tinham se arrependido, mais um arrependimento coletivo no livro de Mórmon, uma conversão coletiva. Eles tinham já uma nova vida, uma nova atitude para com Deus, e aquele exército que estava perseguindo o rei Lime, que fugiu, se perdeu e encontrou os sacerdotes do rei Noé. E os sacerdotes do rei Noé usaram a mesma tática que os homens do rei Noé usaram. Eles mandaram as suas esposas interceder por eles. E os lamanitas, de novo, se comoveram e não mataram os sacerdotes do rei Noé. E eles uniram-se, os lamanitas obrigaram aos sacerdotes a unirem-se com eles na busca do povo do rei Lime. E eles estavam procurando o povo do rei Lime no deserto, eles não acharam, mas por engano eles acharam o povo de Alma no deserto. E eles estavam na fronteira do terra e cercaram ali o povo de Alma, e Alma intercedeu por eles, e eles não mataram nem Alma nem o seu povo. Eles pediram aí uma ajuda de Alma para voltar para a terra de Nef, pediram uma diretriz aí, qual era o caminho que eles deveriam usar. Eles prometeram que eles continuariam vivos e teriam sua liberdade, né? Mas não cumpriram sua promessa. Depois eles colocaram guardas, eles voltaram à terra de Nef, mas eles deixaram guardas. E o povo de Alma caiu em cativeiro mesmo cumprindo os mandamentos. Então, para piorar a situação, Amulon, que era o chefe dos sacerdotes, caiu nas graças do rei dos Lamanitas, né? Isso começa a falar isso no capítulo 24. E ele começou a ensinar o idioma de Nef para os Lamanitas. Então isso mostra que o povo os dois povos, os nefitas e os lamanitas, já não falavam mais a mesma língua. Eles estavam separados, e tinham pouco contato naquela época, e já estavam falando outro idioma. Mas os sacerdotes do rei Noé ganharam notoriedade porque eles prestavam esse serviço de ensinar o idioma e a cultura, algumas coisas sobre cultura, sobre escrever registros, enfim. Mas não ensinou a eles o evangelho, é óbvio, e nem tampouco a lei de Moisés. Eles não ensinavam essas coisas, mesmo porque não era interessante para eles, eles também não praticavam. Mas Amulon virou o rei daquela parte da terra onde estava a Alma, e o povo de Alma, para piorar a situação, ele começou a exercer autoridade sobre o povo, porque ele não gostava de Alma e sabia que Alma tinha sido um dos sacerdotes do rei Noé. Ele começou a abusar ainda mais da autoridade que ele tinha como rei e começou a impor trabalhos e capatazes sobre o povo, e o povo começou a orar a Deus para que fosse libertado. E Amulon, vendo isso, proibiu a oração e baixou a ordem de que se alguém orasse, fosse pego, essa pessoa que estivesse orando fosse morta. E eles pararam de orar, mas continuaram elevando a Deus os seus pensamentos no seu coração. E o Senhor, ele abrandou o coração dos lamanitas. O Senhor começou a dar força para eles, para que as cargas que eles estavam carregando não fossem tão pesadas. Por incrível que pareça, eles mesmo no cativeiro, eles começaram a prosperar e passar por aquela provação. A Escritura diz que as cargas que eles tinham se tornaram leves. E tão grande era a sua fé que o Senhor, então, a sua fé e paciência, tão grande era a sua fé e paciência que o Senhor deu a revelação a eles que eles seriam libertados. E o Senhor disse à Alma: irás à frente do povo como Moisés e libertará esse povo, né, do cativeiro.
Então ele sairia à frente do povo e libertaria o povo. Então Alma reuniu o povo durante a noite, reuniu seus rebanhos, cereais e fugiu. O Senhor fez com que os lamanitas caíssem em profundo sono durante a manhã e eles não puderam ir atrás do povo de Alma. E Alma viajou por um dia inteiro, acampou no vale, junto com seu povo, e estavam lá fazendo sacrifícios e agradecendo ao Senhor. E o Senhor, numa revelação, falou a Alma: sai daí, sai desse vale com seu povo, porque os lamanitas já acordaram, já estão te perseguindo, e eu vou deter os lamanitas aqui para que eles não persigam esse povo. Então Alma e seu povo fugiram daquele vale e durante 12 dias viajaram para o deserto. E depois finalmente chegaram a Zaraema e foram recebidos também pelo rei Mosia. Fica aí o destaque da grande fé que tinha o povo de Alma, que mesmo em cativeiro, mesmo sendo justo, não fazendo nada de errado, continuou firme, continuou orando em seu coração e foram libertados. Às vezes, quando a gente tem uma vida de pecados ou uma fase pecaminosa, a gente se arrepende e a gente volta ao rebanho do Senhor. E tudo vai bem, porque a gente começa a ser abençoado, começa a receber as bênçãos do Senhor. Mas algumas coisas do passado nos perseguem, talvez nos atrapalhem e até impeçam que nós vivamos firmes no Evangelho. Amulon e seus sacerdotes foi um produto da iniquidade do rei Noé, que estava assombrando o povo novamente. Mas eles foram fiéis, eles foram firmes e eles reverteram a situação. Vê a grande desigualdade e a grande diferença que existia entre o povo de Nefe, entre o povo de Lime e o povo de Alma e os lamanitas. Os lamanitas começaram a enriquecer também e a prosperar na época de Amulon e de seus sacerdotes. Eles começaram a ser ensinados a respeito da cultura e da língua dos nefitas, e diz a escritura que eles prosperavam, mas eles se deleitavam com as pilhagens, com roubo, pilhagem e iniquidade. Então eles gostavam de roubar as coisas dos outros, eles não trabalhavam para se sustentar, mas eles queriam roubar as coisas de outros povos, de outras aldeias que existiam. Eles viviam como animais. Percebam o que eles usavam nas batalhas. Tanto o povo do rei Lime usou, como os sacerdotes do rei Noé, com Amulon. Eles mandavam as mulheres e crianças interceder por eles. E aí os lamanitas se comoviam. O mais interessante é que quando o rei Lamã estava com o povo de Lime, ele intercedeu pelo povo de Lime. Ele foi pediu para o povo de Lime que fosse desarmado, encontrar com os lamanitas. E chegando até os lamanitas, ele se curvou diante dos lamanitas, e os lamanitas viram que os exércitos do povo do rei Lime estavam desarmados e não atacaram, não os mataram. Então a gente vê aí o comportamento dos lamanitas perto de ser como animais. Veja a submissão pela força bruta perto do comportamento de animal. Quando ele não se sente ameaçado, ele não ataca. Vemos aí a grande desigualdade entre esses povos, um que era civilizado pela palavra de Deus, iluminado, e outro que estava em franca rebelião contra Deus, que estava se aproximando de viver como animal, se deleitava em roubar, com violência, está perdendo a civilidade. Apesar de que algumas tribos dos lamanitas eram melhores do que outras, eram um pouco mais civilizadas do que outras, como a gente já estudou na última lição. Queria deixar meu testemunho e dizer que o povo de Alma é um exemplo para nós. Alma e seu povo, mesmo cumprindo seus mandamentos,
tiveram muitas provações, e o castigo do Senhor, ele muitas vezes é uma bênção, não é um castigo. É uma bênção que vai nos preparar e vai nos lapidar, vai nos moldar para um dia voltar à presença de Deus. Se nós encararmos as provações e os problemas que nós estamos tendo de forma positiva, como Alma e seus irmãos fizeram, nós vamos prosperar. Eles continuaram a guardar os mandamentos. Não é porque tem uma aprovação, porque tem um problema, vou deixar de guardar os mandamentos. É a pior coisa que pode acontecer. A nossa proteção reside no cumprimento dos mandamentos do Senhor. A partir do momento que nós deixamos de cumprir os mandamentos, nós estamos expostos. Hoje nós vivemos uma situação muito complicada e nós temos que continuar seguindo o Evangelho e confiando em Deus, para que um dia nós tenhamos a oportunidade de viver na sua presença. E isso eu queria deixar meu testemunho, dizer que Jesus Cristo vive, que Ele é nosso Salvador e que um dia nós podemos voltar à sua presença se nós fizermos todas as coisas corretas aqui. Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja e nos ama, Ele vive. Isso em nome de Jesus Cristo. Amém.